Welcome, dear students! Today is your first class. Bem-vindo, queridos alunos! Hoje é a sua primeira aula. E a gente vai começar vendo um diálogo que aconteceu na série The Rookie, que foi o seguinte: Customer service is an oxymoron. She is an oxymoron. Primeira pergunta, o que é oxymoron? Oxymoron significa contraditório. Quando você vê numa frase duas palavras que são opostas, geralmente estão enfatizando o que quer ser dito, ou seja, você vai ver muito mais no meio das conversas. Primeira pergunta, o que é customer service? Customer, cliente, service, serviço, ou seja, é o serviço de atendimento ao cliente. Is an oxymoron. É contraditório, né? Aqui, oxymoron tá se referindo a justamente o quê? Que a Bailey estava pedindo uma coisa e a atendente falando outra, ou seja, elas não estavam se entendendo. E a própria Bailey falou, she is an oxymoron, ou seja, a atendente, né, mulher que estava falando com ela ao telefone, ela é contraditória, né? Não é só uma questão do serviço de atendimento ao cliente, ela estava sendo contraditória. Por quê? Porque a Bailey, ela tinha feito uma encomenda e essa encomenda não chegou, e ela estava justamente ligando para a atendente para descobrir o que aconteceu, porque não chegou na porta dela. Lá nos Estados Unidos é muito comum. Você faz qualquer encomenda, eles deixam na sua porta. Então, depois de ver essa conversa, eu pensei, putz, tá aí uma ideia para uma aula, mostrar para vocês oxymorons. Então, vamos trazer exemplos. O primeiro que eu trouxe para vocês é pretty ugly, que significa pretty. Pretty é belo, né? E ugly é feio. Mas o pretty aqui, logo no início, ele não quer dizer bonito, tá? Porque senão não faria sentido. Bonito, feio. Pretty ugly, esse pretty é que nem o quite, que ele tá enfatizando bem, muito, bastante, ou seja, muito feio. E vamos ver aqui no exemplo. His new girlfriend is pretty ugly. Sua nova namorada é bem feia. Pretty ugly, ou seja, ele não tá elogiando, ele tá falando, meu Deus, que namorada é essa? Sua nova namorada é muito feia. É um oxymoron, ou seja, é contraditório? Sim, porque pretty e ugly são totalmente coisas diferentes, mas aqui estão sendo utilizadas juntas, tá? Por isso que é um oxymoron, por isso que é contraditório. Vamos para o segundo exemplo. There's some pretty ugly content in this video. Agora eu vou falar pausadamente. There's some pretty ugly content in this video. A gente não fala there are. Quando você for ouvir um americano falando, ele provavelmente vai falar there. E você vai estar lendo o que? There are. Então, nessa frase, there are ou there, quando a gente for falar, there significa o quê? Significa que existe. Ou seja, tem, existe, some, que é de algum, ou seja, content, conteúdo. Pretty ugly, bem feio. In this video, neste vídeo. Ou seja, há alguns conteúdos bem feios neste vídeo. É basicamente isso que quer dizer essa frase. Agora, você sabe por que eu coloquei content e não contents, com S no final? Sim, tem diferença, então eu vou explicar aqui para vocês quando você deve usar um e quando você deve usar outro. O content, ele é um substantivo singular e ele é utilizado para coisas incontáveis, ou seja, ele é usado para ideias que estão contidas num texto, num vídeo, num discurso. Bora aqui para exemplo. Some online video creators upload new content every day. Alguns criadores de vídeo online enviam novos conteúdos todos os dias. Por que aqui está no singular? Porque aqui a gente não tem como contabilizar. A gente sabe que ele está enviando conteúdos novos, mas não tem como saber quanto. O que a gente sabe é que todo dia tem novos vídeos, novos conteúdos. Não dá para contabilizar isso, beleza? Já contents, ele é um substantivo plural e ele é utilizado para coisas contáveis, como por exemplo os capítulos de um livro. A table of contents is a page or section at the front of your book that lists the chapters of the book and their corresponding page numbers. Primeira dica, table of contents. O que é isso? Isso aqui é o índice, tá? De um livro. Então tá definindo o que é um índice, né? Que é uma página ou seção na frente do livro que lista os capítulos do livro e os números de página correspondentes. Por que é contents com S no plural? Porque quando a gente fala de lista, a gente está o quê? Numerando, ou seja, a gente pode contar os capítulos de um livro, a gente pode contar os números de página. Então, por isso, é contents com S no final. Vamos seguir para os exemplos de oxymoron. O segundo exemplo, old news. Old, velho, news, novo. Vamos ver aqui numa frase para ficar bem claro. This is old news to me. This is old news to me. Isto é notícia velha para mim.
Então, assim, por que é um oxymoron? Por que é contraditório? Porque como algo pode ser news, que é notícia, novo, e old, velho? Porque, vamos dar um exemplo na vida real. O pai ou a mãe vai falar com aquele adolescente de uma notícia que ele viu na TV. Só que aquele adolescente, aquela criança, às vezes já sabe o que aconteceu porque já viu na internet, já viu na rede social. Isso acontece muito. Então pode acontecer de alguém falar, olha, você viu tal notícia? Aí você fala, this is old news to me. Então, é uma frase muito comum utilizada no dia a dia e sim, é um oxymoron. Terceiro exemplo, open secret. Open, aberto. Secret, secreto, segredo. É um oxymoron? Sim, é contraditório. Vamos ver aqui no exemplo. Their love affair was an open secret. O caso de amor era um segredo open, ou seja, aberto, conhecido por todos. Então, sabe aquela pessoa que ela tá tendo um caso, mas todo mundo sabe, mas que era pra ser um segredo? Tá aqui um grande exemplo. Quarto exemplo de oxymoron, alone together. Alone, sozinho. Together, juntos. Ou seja, é um oxymoron porque é contraditório. Vamos ver uma frase de exemplo. We were alone together in that room. Nós estávamos sozinhos, juntos, naquele quarto. Giovana, o que quer dizer essa frase? Tava rolando um clima entre duas pessoas num quarto? Não entendi. Não. Essa frase é aquela situação em que vocês estão juntos no mesmo espaço, mas vocês estão completamente desconectados. Então não tá rolando clima nenhum aqui. O que tá acontecendo é que estão juntos, mas só que estão sozinhos. Você entendeu? É um oxymoron, é contraditório e você vai ouvir muito por aí. Quinto exemplo de oxymoron, seriously funny. Seriamente divertido. Seriously, seriamente. Funny, divertido. É um oxymoron porque é contraditório. Mas vamos ver o exemplo numa frase para você entender melhor. The joke was seriously funny. A piada foi seriamente divertida. Esse seriously, que a gente falaria seriamente, eu quero que você troque aqui no sentido de verdadeira, genuína. A piada foi genuinamente divertida. Então, o contexto é o seguinte, você não estava esperando que fosse ser tão divertida. Então, você tem que ver o que está acontecendo. Talvez você estivesse no stand-up, estivesse muito estranho, sei lá, os candidatos anteriores, né, falaram coisas estranhas, mas chegou alguém e fez uma piada legal, você falou, nossa, foi muito, muito boa. Aí você fala, seriously funny, que foi o quê? Foi genuinamente divertida, foi muito divertida. Lembrando que esse tipo de oxymoron a gente vê mais em diálogo, tá? Por quê? Porque é feito para enfatizar o que você tá querendo dizer. Além desses 5 exemplos que eu passei aqui, que vai ficar gratuito aqui no YouTube, eu coloquei mais 5 aí no meu curso, o Ichigo Class Academy. Então, se você quiser fazer parte, tem um QR Code aparecendo aí na tela, é só apontar a câmera do seu celular. Caso você não consiga por esse meio, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e também no comentário fixado. E para praticar, deixa aqui nos comentários uma frase usando pelo menos um oxymoron, beleza? Eu vejo vocês na nossa próxima aula, que vai ser segunda-feira, 19 horas. Até lá! Bye, bye!